Oi, gente! Hoje a gente vai aqui de pinta-unha e fala das leituras. A unha não tá grandes coisas, mas as leituras estavam e é isso que importa. A gente vai falar hoje das leituras que eu fiz em abril, que foram muitas e foram muito boas, inclusive. Então, se vocês gostam desse quadro, já se inscrevam aqui no canal, comentem muito nesse vídeo, deixa o like e me acompanhem nas outras redes sociais, que os arrobas estão aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Conversem muito comigo aí nos comentários para eu entender que vocês gostam desse quadro do Pinta-Unha e trazer mais esse vídeo para vocês, beleza? Agora sim, vamos para a primeira leitura e começar a pintura na unha. Vamos começar então pela primeira leitura que eu fiz no mês de abril, que é Luzes do Norte. Luzes do Norte eu fiz até vídeo aqui no canal pra vocês já, gente, de tanto que eu amei esse livro, então eu nem vou me ater tanto nele aqui, mas nessa história a gente vai acompanhar a história da Dmítria, que é uma caçadora, uma excelente caçadora, inclusive, e ela acaba sendo contratada pra cuidar, fazer a guarda ali, pra proteger, na verdade, a Aurora, que vem de uma família muito rica e muito influente em Nurensalen. Eu acho que é assim que pronuncia, acho que pronunciei certo. O que eu vou tentar fazer aqui é uma unha com verde, gente, bem marmorizada. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Não sei. Vamos ver. Essa história é fantasia com foco em relacionamento sáfico entre a Dmítria e a Aurora. É um relacionamento muito bem construído, eu acho, mas eu acho que fica algumas coisas em aberto também no relacionamento das duas. Eu gosto muito da personagem da protagonista, da Dmítria, e também de tudo que envolve ali a questão da cidade, né? De ter um ser perigoso, de ser uma criatura fazendo determinadas coisas naquela cidade, as pessoas correndo perigo. Isso eu acho bastante interessante porque traz bastante também da magia. Eu senti falta de um pouco mais de magia, porque a magia ela é trazida através muito do irmão da Dmítria, que é uma figura um pouco distante na narrativa algumas vezes, assim. Eu me senti meio distante dele, acho que até pelo arco principal dele ali envolver as protagonistas, porque ele gosta da Aurora e ele fica insistindo pra Dmítria falar pra Aurora que ele gosta dela, só que a Dmítria também gosta da Aurora. Então fica toda uma situação ali, eu acho que isso acabou me distanciando um pouco do personagem, talvez. Acho que pode ser isso que me distanciou um pouco dele. Mas, no geral, assim, foi uma história que eu amei conhecer. Eu adorei os personagens, a construção de mundo, a sensação que a história me trouxe, que a narrativa trouxe, assim, com o inverno e tudo mais, assim, com uma sensação de outono. Eu acho que combinou muito com a época que eu li a história. Então, foi uma história que me deixou muito feliz de ler e de gostar. É de uma autora nacional, que é Juliana Domingues. É publicado aqui pela Galera Record, então eu amei ter amado esse livro. Foi uma história que eu gostei muito de conhecer, fiquei muito feliz de ter gostado mesmo. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês poderem conferir o vídeo que eu fiz especial pra ele. Tem até um clipe que eu fiz no vídeo que meu pai me ajudou a fazer, que ficou muito legal, fazendo referência à história em si, assim, a construção daquele mundo, que ficou bem legal, então eu vou deixar nos cards pra vocês irem lá conferir. Não vou falar tanto sobre o livro porque eu já falei bastante no vídeo. O vídeo tem uns 12 minutos por aí, mas saibam que foi uma experiência ótima, que eu amei ler essa história e que bom que eu pude conhecê-la, porque foi uma história muito bacana e vai sair continuação e eu vou ler, obviamente, porque eu tô bem ansiosa pra conhecer. O que mais vem aí? É romancezinho, gente, com foco em fantasia, então tem de tudo que a gente gosta, tem relacionamento sáfico, tem construção do amor, tem mistério, tem gente chata também, que pelo amor de Deus tem um personagem chato pra caramba, que ele é um dos pretendentes da Aurora, então assim, vocês já imaginem. Não percam mais tempo e vão ler Luzes do Norte, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra encerrar aqui. Olha que essa coisa que eu fiz aqui na minha unha ficou melhor do que eu esperava, sendo bem sincera. Eu não tava esperando nada e recebi tudo. Muito bom. Ai, caguei. Caguei. Arrumei. Gente, caiu um cabelo aqui. Ai, meu pai. Eu gosto desse tipo de vídeo, gente, porque sempre dá alguma coisa errada. E eu me divirto depois editando, é isso. Nessa hora que eu tô passando trabalho. Mas lá na edição vai ser engraçado ver isso. Eu espero. A próxima leitura que a gente vai conversar aqui, eu também fiz um vlog lendo em 24 horas, que é Viúva de Ferro, de Xiran Jay Zhao. Eu não sei pronunciar muito bem, mas eu acho que é assim. E foi uma leitura tão surpreendente, porque quando eu ouvi falar nessa história, eu não entendi nada, sabe? Eu não entendi nada que ia acontecer nela. Só que quando eu comecei a ler, eu fui entendendo muito bem as críticas, a construção de universo,
porque aqui a gente tem personagens que foram personalidades que existiram, mas que não tem nada a ver com a história, sabe? É uma coisa totalmente criada por Sheeran. E aqui existe toda uma questão da sociedade binária que a gente vive, que é muito interessante. Eu falo muito sobre isso lá no vlog que eu fiz. Nessa história a gente conversa muito sobre o papel da mulher na sociedade, através de críticas, através da construção social desse lugar, através da construção desse ambiente, né? Dessa China que Sheeran apresenta pra gente. Então eu acho que esse livro tem muitas camadas, porque aqui a gente vai acompanhar uma sociedade onde alienígenas invadiram a Terra e as pessoas criaram mechas, que são aqueles robôs grandes, assim, explicando de uma forma bem... E nesses mechas são pilotados por um homem e uma piloto concubina, que seria basicamente, assim, uma servente desse piloto, só que precisa estar lá. Geralmente, os pilotos homens se sobressaem, porque existe uma troca entre Yin e Yang, que cada um representa o feminino e o masculino. E existe uma troca entre as consciências, eles se conectam no subconsciente quando eles estão no mecha. Então, muitas mulheres, muitos pilotos acabam falecendo nessa troca. E os homens acabam virando celebridade, basicamente isso. Só que a nossa protagonista, ela acaba indo pra vingar a irmã dela, que acabou morrendo com um piloto. E ela vai atrás desse piloto por vingança. Ela vai se tornar a concubina dele por vingança. Só que a gente já sabe que a história vai muito mais além disso. Eu vou deixar no card pra vocês o vídeo onde eu falo muito sobre esse livro, porque tem muito a ser dito. Eu acho que eu não falei o suficiente sobre ele ainda, porque é uma história com tantas camadas. Sheeran é uma pessoa não binária, então traz muito isso pro livro, traz muito desse conhecimento, muito dessa vivência sobre questão da sociedade binária que a gente vive, papel da mulher na sociedade e muitas outras coisas, relacionamentos, enfim. Existe toda uma crítica muito gigantesca que envolve elementos da cultura que eu ainda não conhecia e outros que eu conhecia através da cultura pop. Então é muito interessante conhecer esse livro. Foi uma experiência super diferente do que eu achei que ela ia ser. Eu acho que esse livro tem continuação também, se não me engano, mas não saiu aqui ainda. Eu adorei essa leitura, valeu muito a pena e me surpreendeu demais. Foi uma experiência e tanto. Vou ver aqui agora qual é a próxima leitura que eu fiz que eu me esqueci. O próximo... Ui, Jesus! A próxima leitura que eu fiz, que eu vou falar aqui, é Como Não Ressuscitar Uma Ex-Namorada Morta. Eu fiquei muito dividida nessa história, porque o começo dela acho que não me prendeu tanto. Eu fui me prender mais, foi pro final da história, quando a gente entende todos os acontecimentos, porque aqui a protagonista é uma bruxa, e lá pro final da história a gente entende por que ela se tornou uma bruxa, como que ela se tornou uma bruxa. A gente tem nessa história aqui representatividade, personagens PCD, então isso é muito interessante também de acompanhar. A gente entende tudo isso que acontece, assim, as questões dos personagens, a personalidade deles lá quando a gente entende o que aconteceu, porque várias coisas da história a gente entende lá pro final, quando contam o que aconteceu. Só que eu acho que eu vou gostar mais do segundo volume, que é a continuação desse livro, porque aqui a gente entende a essência, né? O ressuscitar da personagem, mas a gente não acompanha o momento que ela tá ali. E eu acho que é isso que vai acontecer no segundo volume. Então eu tô mais empolgada pra ler o segundo do que eu fiquei pra ler esse. Porque eu achei o início do conto um pouco cansativo, meio arrastado. A gente entende que a protagonista ela já tá envolvida com a magia, que ela já tá tentando dominar um pouco mais, que ela é bibliotecária, que ela estuda biblioteconomia. Eu acho que ela estuda biblioteconomia, se não me engano. Essa parte é interessante, mas não me prendeu tanto assim. O que me prendeu mesmo foi a narrativa, a forma como foi escrita e o final. O final me deixou muito curiosa para ler o segundo volume. No meio da história eu fiquei meio em dúvida se eu ia ler ou não, mas depois que eu li o final, eu fiquei com vontade de continuar. Eu ia até continuar no mês de abril, mas não consegui. Então talvez eu tente ler em outro momento. Essa é uma história que, se não me engano, é mais 16, eu acho. E é uma história bem recomendada pra Halloween, assim, tem essa vibe de bruxaria. Vou ver se eu vou tentar conseguir ler o segundo volume, porque eu tô empolgada pra ler. Depois daquele final ali da construção, tem toda uma situação que acontece com os personagens pra eles se conectarem. Explica como a ex-namorada morreu. Então é bem interessante essa parte. Por isso que eu fiquei curiosa pra ver a parte 2 desse conto, então acho que vem aí. Por enquanto a unha tá assim, ó, gente. Isso aí. Tá ficando assim. Tô achando bonito, tô gostando. Eu tô pensando porque essa minha unha aqui tá quebrada e não pode dar muito destaque pra ela. Tem toda uma logística, gente, toda uma logística.
E agora a gente vai para um livro que dividiu meu coração, gente. Última Parada, de Casey McKinston. Eu gostei tanto de vários pontos desse livro, mas tem outros pontos que eu acabei não gostando tanto, infelizmente. Eu gostei muito de conhecer Jane, que é uma personagem ali importante, porque na história ela tá presa ali na linha do trem, e a August acaba encontrando ela nessa linha do trem e vai tentar ajudar a Jane de alguma forma. Eu adorei tanto a personagem e a relevância que ela tem, o contexto histórico que ela tem realmente, porque ela é, se não me engano, dos anos 70, então ela é uma personagem que viveu diversos acontecimentos da luta LGBTQIAP+, só que agora ela tá ali por uma dada circunstância. Eu gostei tanto da interação das personagens, da August e da Jane. Eu gostei em especial dos personagens. Eu acho que o que me prendeu aqui nessa história foram os personagens. E não foi nem a August em si, foi propriamente a Jane e os demais colegas de apartamento da August. A August, ela tem todo um passado, toda uma história ali, que é um contexto bem interessante, que dá sentido a ela se interessar em ajudar a Jane e ela encontrar com a Jane. Mas eu amei tanto a peculiaridade dos personagens, são pessoas que eu sinto que eu poderia encontrar, que poderiam ser reais, que eu poderia fazer amizade com elas, sabe? Então acho que foi isso que me prendeu muito, mas o que me afastou da narrativa foi que muita coisa foi trazida em excesso, eu acho. Muita página nos capítulos, muita coisa que podia ser um pouquinho mais contida, sabe? Não precisava ter tanta explicação, tanta página. Eu achei um pouco enrolada a história. Mas eu acho que o que eu tenho de críticas é isso mesmo, porque essa história, num geral, ela traz, assim, momentos fofos, momentos de amizade. O foco pra mim foi a amizade e os personagens, gente. Foi o que me pegou. As peculiaridades dos personagens, o carisma deles, assim, me prendeu na história de uma forma que eu achei que não ia acontecer. É que chegou num ponto que eu tava mais interessada em saber da Jane em si, sabe? Da história dela, do passado dela, do que ela viveu, as lutas dela, as nuances da história são muito bonitas. Como as duas se conhecem através do cachecol. Uma pena que nesse ponto eu me senti bastante distante da narrativa, porque eu achei algumas coisas em excesso e outras coisas faltando. Eu acho que eu me interessei por um ponto que não era o foco. Acho que foi isso. Eu até comecei a ler a Última Parada no vlog 24 horas, mas eu não consegui continuar lá no vlog. Então eu acabei tendo que continuar depois. Mas a história começou bacana, assim, começou bem interessante, mas eu fui me distanciando um pouco dela à medida que eu fui vendo o caminho que ela tava indo, assim, o ritmo que ela tava tomando. Mas ainda assim, eu acho que foi uma experiência bastante positiva e que me deixou com saudade dos personagens, isso com certeza. Tô com muita saudade deles. Estamos indo a algum lugar, gente. Próxima leitura agora. Ai, gente, o que eu li, será, depois? Eu li Heartstopper, né, que saiu a série, saiu várias coisas no mês passado, acho que foi mês passado, né? Tem vídeo também reagindo, maratonando a Heartstopper, a série que saiu na Netflix. E eu li o volume 3. Esse volume 3, assim, todo mundo sabe que eu gosto de Heartstopper, não é segredo pra ninguém. Eu já tinha lido ele anteriormente, mas agora eu consegui relembrar a história, assim. É o volume, gente, que tem a viagem em Paris, né? A famosa viagem a Paris dos personagens. Eu vejo que nesse volume a história ganha uma carga dramática mais forte, assim, sabe? A Alice Oseman vai trabalhar aqui mais questões, assim, particulares dos personagens. E eu acho lindo, assim, que os personagens vão trocando experiências. A troca entre a Darcy, a Tara e o Charlie é muito interessante. Eu acho lindo a amizade deles, assim, como eles se apoiam, como eles se ajudam, como eles se preocupam uns com os outros. E através disso a gente vai conversar também sobre assuntos como, por exemplo, a gente nem sempre conseguir ajudar as pessoas que a gente ama. Isso a gente vê através do Nick, do Charlie. Então tem uma carga dramática muito forte nessa HQ, que vai sendo construída para ir mais adiante. Então tem amorzinho, gente, tem viagem a Paris, tem tudo, mas também tem bastante dessa carga dramática, assim. Eu amo Heartstopper, esse volume tá lindo. A forma como os assuntos são abordados, a ensinar a gente, basicamente, a instruir a gente, a conversar com a gente de uma forma tranquila, de uma forma bonita. Eu acho impressionante como a Alice Oseman consegue fazer isso. Eu pretendo ler os outros volumes, vai ter continuação a série, né? Foram confirmadas mais temporadas. Mais 2, eu acho, então podem ter certeza que eu vou falar mais vezes sobre esses livros aqui no canal, pode ter certeza. Resumindo, 5 estrelas favoritado, como os outros volumes. Eu li também outro conto de Lili Lua. Que novidade!
Eu Não Sei Parar de Te Olhar é o nome desse conto e ele faz parte da pantologia, que é focada em protagonistas pansexuais, né? Personagens pansexuais. E esse livro aqui me surpreendeu, gente. Vocês não têm noção do quanto que eu gostei da história. Aqui é aquela famosa história, sabe? Da protagonista que mora na cidade grande e ela vai visitar o pai no interior e ela acaba conhecendo uma pessoa. E ela vai ver aquela questão toda que a comida é diferente, que não tem o que ela come, que ela é bem patricinha. Ela é descrita como uma afropate na sinopse do livro. E eu achei que eu gostei tanto dessa história. Eu achei o bom humor que essa história tem, a leveza que a história traz, a construção do relacionamento entre as personagens, a discrepância da personalidade delas, das coisas que elas querem, como a protagonista evolui, né? Ela deixa esses estigmas pra trás. É um conto bem curtinho, mas ela termina a história tão diferente, tão mais madura, que é muito legal. A gente literalmente consegue ver a personagem evoluindo nos pensamentos, através de conversas com pessoas da casa, com pessoas que estão ali na casa do pai dela, porque o pai dela vai ali e acaba deixando ela sozinha até. Ela vai visitar o pai e ele deixa ela sozinha, que ele vai viajar pra trabalhar. E ele vem de volta pra casa quando ela tá indo embora. Mas é muito legal ver essa construção, essa evolução da personagem. Eu me senti muito próxima da protagonista. E eu gostei muito mesmo desse conto, porque eu não tinha noção que eu ia gostar, não tinha noção mesmo. Foi uma experiência e tanto. Eu me diverti, eu adorei os questionamentos que a personagem traz. Eu acho que vale muito a pena conhecer essa história e os trabalhos de Lily Lu. Eu gosto muito de refletir junto com os personagens, porque os personagens dela costumam trazer questionamentos de raça, de sexualidade, de feminismo. É muito legal. São trazidas várias questões através dos personagens, seus questionamentos, suas vidas. Então por isso que eu gosto tanto. Foi uma história bastante surpreendente mesmo. Eu enrolei bastante pra ler e eu nem sei por que eu enrolei tanto, mas no fim das contas valeu a pena, porque foi o momento certo pra eu ler essa história. Eu gostei tanto, me diverti tanto. Achei uma leitura assim, ó, o sabor. Foi um sabor essa história. A personagem ali com quem a protagonista vai se relacionar, ela habla mesmo, sabe? Ela fala mesmo. Eu adorei os personagens, adorei a construção, adorei tudo. Me diverti super e valeu muito a pena ter lido agora essa história de verdade. Ainda bem que eu esperei. Ó, tô quase acabando aqui a unha já, tá indo bem rapidinho. E a gente vai pra última leitura que eu fiz. Que, gente, eu ri tanto que eu fiz a minha avó me dar a Canção de Aquiles de presente, gente. E esse livro tem umas cenas, assim, mais calientes entre os personagens, porque aqui a gente vai acompanhar uma releitura através dos olhos de Madeline Miller, que é quem escreveu o livro, da Ilíada. Então, aqui nessa história, o Patroclo, eu sempre erro esse nome, eu tenho dificuldade de falar o R. O Patroclo, ele é um príncipe também, se não me engano. Só que ele é muito negligenciado pelo pai, por não ter, assim, aquele vigor masculino, sabe? Deuses, gente, deuses, enfim, vocês já imaginam o que deve ser. Então, assim, ele não tinha aquele vigor, aquela masculinidade que os homens precisavam ter. Então ele simplesmente é expulso do lugar em que ele mora com o pai dele. E ele vai parar em um outro lugar, que eu esqueci o nome. Ele vai parar em Fítia, onde ele vai conhecer o Aquiles. E o Aquiles, ele é filho de uma deusa, que é a Tétis, eu acho, e de um rei. Ele é um príncipe também. Só que o Aquiles é aquela pessoa, assim, que ela é destinada a profecias e a ser o herói. E o Patroclo fica encantado por ele, logo eles fazem uma amizade. E eles se unem e essa amizade vira muito mais, vira amor. Eles constroem basicamente um relacionamento, eles são um casal. E eles vão construindo aos poucos esse relacionamento, vão se aproximando. Só que tudo é basicamente, vai por água abaixo, assim, sabe? É bem a releitura realmente, só que do ponto de vista onde eles são um casal, onde eles se apaixonam. Só que assim, gente, tudo é meio que interrompido por conta da guerra que vai acontecer. Só que os dois acabam indo, é bem a releitura realmente, sabe? Da Ilíada. Eu nunca li a Ilíada de Homero, mas eu já sabia a história basicamente, então gregos, troianos. É uma história assim que é muito interessante de acompanhar por conta da escrita. É tudo muito lírico, muito belo, muito bem descrito. As cenas, gente, desse livro são lindas. Eu me ressenti demais durante a leitura, não pela escrita, pelo que estava acontecendo, mas pelos acontecimentos em si, assim. É muito triste acompanhar e é muito bonito, é muito belo, é tudo muito épico. Eu acho que essa é a palavra. Hoje eu não estou conseguindo fazer a curva. Olha a curva dela. Questionável? Muito. Mas eu achei assim, ó, de uma
construção narrativa linda, de umas frases maravilhosas, umas descrições belíssimas. Eu sinto que eu não falei tudo que eu tenho pra falar sobre esse livro. Talvez eu fale mais sobre ele no futuro aqui do canal. Mas eu acho que eu amei muito essa história. Eu gostei muito dela mesmo. Nossa, me impressionei com a escrita desse livro. E a forma como a narrativa foi construída. Sem palavras. Sem palavras pra esse livro. Eu vou terminar aqui de arrumar a minha unha, de tirar os cantinhos. Falta só fazer esse aqui que eu tô esperando secar pra fazer o detalhe. E aí eu volto pra mostrar a produção final aqui. E sobre as leituras, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras. Me contem aí, conversem comigo nos comentários. E esse é o nosso vídeo de hoje, então. Depois eu volto pra mostrar minha unha. Beijão pra vocês, então, gente. E até o próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!